O senhor deve ter acompanhado a sessão do ex-assessor do Donald Trump, do Mike Pence, na Câmara dos Deputados e todas as acusações graves que ele fez, inclusive algumas suportadas, né, por documentos, ligando o TSE, ligando a USAID, que nós sabemos, nós que estamos lá nos Estados Unidos, hoje temos a absoluta certeza de que bilhões de dólares do dinheiro do pagador de impostos americanos foram usados fora dos Estados Unidos para ações, digamos, nada republicanas. E aí o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, o senhor que é bacharel, né, em Direito, diante dessas acusações, e se de fato elas forem comprovadas que houve interferência da USAID, do governo Biden, no TSE e nas eleições de 2022, o que pode e deve ser feito? Ana, eu acompanhei e com muita preocupação. Eu acho que não há mais questionamento se houve ou não houve interferência. Eu acho que a interferência está evidente. Né? O que a gente está recebendo agora são as provas né, de uma interferência que aconteceu. Toda vez que alguém me pergunta sobre fraude nas eleições do Brasil, eu sempre digo o seguinte, olha, eu não sou adepto da teoria de que as urnas foram fraudadas. Eu nunca disse isso. Né? Eu acho que o sistema é falho. O senhor acha que as eleições foram limpas? Não, as eleições não foram limpas. Está aqui um exemplo de fraude. Mas essa fraude aqui não é na urna. Essa fraude é no processo eleitoral. A fraude é no processo eleitoral. E não foi só essa, não. Teve situações internas no Brasil que comprometeram a lisura do processo eleitoral. Quando você tem um judiciário que decide em razão de um candidato em detrimento de outro o tempo todo, com animosidade, isso é interferir no resultado das eleições. Isso é eleições limpas, eleições livres? Claro que não. Então, agora, quando você olha para as urnas, Marcos, tá, mas você quer dizer então que a urna está perfeita? Como está? Não. Eu defendo a auditabilidade da votação. Isso não tem a ver com se eu acho que teve ou não teve fraude. Isso tem a ver com o princípio de confiança. É como o eleitor olha e se sente. Gente, todo o sistema manipulado por homem é passível de falhas e de fraudes. Agora, esse ponto que é trazido sobre a USAID, ele é muito grave. Agora, Ana Paula, o que fazer em relação ao que aconteceu no passado? Eu acho que é um caso para a Polícia Federal, para a PGR fazer a investigação. Né? Na instância política, isso já está acontecendo. Isso vai mudar o resultado da eleição passada? Não, não vai. Agora, nós temos que, a partir dessas informações, encontrar caminhos e construir um ambiente que gere maior segurança, que afaste o Brasil desse poder, dessa interferência. Eu acho que isso teve peso nas eleições, né? E as evidências estão aparecendo hoje. Eu acho que Mas, senador, é algo que não tem como negar. Nós estamos diante de eleições importantíssimas no ano que vem e nós temos um TSE, que é um mini Supremo Tribunal Federal. E nós vimos, inclusive, declarações públicas do ministro Barroso dizendo que encontrou várias vezes com representantes da USAID, quando ele era presidente do Supremo Tribunal Federal. Como colocar o Tribunal Superior Eleitoral não autorizar ou bloquear que ele interfira em outras prerrogativas, seja do Executivo ou do Legislativo? Como colocar o TSE onde ele tem que estar, apenas em casos eleitorais, de acordo com o seu regulamento e não com leis que eles inventam? Eu vou evocar o Montesquieu, né? Só o poder freia o poder, não tem outro jeito. Né? E aí, por isso que a gente precisa de um Senado fortalecido e independente, sem cabrestos, porque não tem outro jeito. Agora, eu acho que o modelo que a gente tem hoje, o parlamento acaba criando um ambiente de insegurança que dá ao TSE muito poder. Quando o parlamento não decide criar um regulamento claro, objetivo, com relação ao processo eleitoral como um todo, ele permite que o TSE faça as resoluções. E aí o TSE legisla o tempo todo por resoluções. As regras eleitorais, elas são estabelecidas por resoluções do TSE. Mas o parlamento chegou a decidir, chegou a votar o voto impresso, auditável. Não, em relação ao voto impresso e o voto auditável, eu acho que essa dívida o parlamento não tem. Né? Aliás, o TSE iniciou o processo de aquisição na época das urnas. Chegou a apresentar. Chegou a apresentar.
as urnas na época com o modelo de impressão do voto. Os próprios ministros do STF exaltando. Vários ministros dizendo como é que seria. E isso, se nós tivéssemos esse modelo aplicado, né, funcionando no Brasil, nada disso que aconteceu na última eleição, do 8 de janeiro, nada disso teria acontecido. Mas eles tiveram uma resistência absurda, não aceitaram, aí foi para o STF e criaram. O STF, naquele momento, gerou uma desinformação. Porque o STF dizia o seguinte, qual que é o argumento de fundo deles para poder julgar inconstitucional? A questão do sigilo do voto. Mas não tem revelação do voto nesse sistema. O eleitor não pega, né, a cédula lá do comprovante do voto e vai botar na mão ou tirar uma foto ou levar. Não tem nada. Ele não tem contato com o voto. Né? Você teria um sistema, um modelo em que esse voto ele seria impresso para fins apenas de auditabilidade, de conferência.